O cheiro daquela noite era uma mistura sufocante de chuva ácida e traição iminente. Manuela Cardoso estava exausta, os 7 meses de gravidez pesando como chumbo em seu corpo, um cansaço que ia além do físico. Enquanto acariciava a barriga inchada sob as luzes frias do Hospital Geral de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, ela sussurrava uma promessa. Só mais algumas semanas, esperança, e seremos nós contra o mundo. Foi então que o carro parou na calçada, um Mercedes classe S preto que não pertencia a Lucas, seu marido. Ele vendia carros populares, não sedãs de luxo. Ela franziu a testa, a voz baixa. Onde você conseguiu isso? Lucas exibiu um sorriso rápido e evasivo, os olhos nervosos. Um cliente emprestou. Disse que eu deveria te levar a um lugar especial hoje. Você merece. Ele se inclinou para beijar seu rosto, o hálito cheirando a uísque e hortelã, uma combinação vil que revirou o estômago de Manuela. Algo naquele sorriso a fez suspeitar, mas ela estava cansada demais para discutir. Talvez, só talvez, ele estivesse tentando. Ela deslizou para o banco do passageiro e pousou a mão sobre a barriga, enquanto as luzes da cidade cintilavam. Eles cruzaram a ponte Rio-Niterói em um silêncio pesado. A chuva começou, suave e fria. Os nós dos dedos de Lucas se apertaram no volante. O celular dele vibrou 2 vezes. Número desconhecido. Ele o virou para baixo, um gesto que acendeu um alerta no peito de Manuela. Aonde vamos? Ela perguntou, tentando soar brincalhona. Ele sorriu, rápido demais. No Fasano al Mare. Consegui uma mesa na janela. Vista da orla, jantar chique, tudo o que você sonhou. Manuela piscou. Conseguir uma reserva naquele restaurante era impossível. Era o tipo de lugar onde anéis de noivado vinham em caixas da Tiffany e as pessoas falavam em tons baixos e confiantes. Lucas, nós não podemos pagar. Ele a interrompeu. Não se preocupe. Está tudo pago. Presente de um amigo. Ela queria acreditar nele. Ah, Deus, como ela queria acreditar. Por dentro, o restaurante brilhava como outro mundo. Música de piano suave, velas tremeluzindo em castiçais de cristal, garçons deslizando como fantasmas silenciosos. Manuela sentiu-se pequena em seu vestido de gestante desbotado, mas Lucas a guiou para uma mesa no canto, com vista para a orla de Copacabana. E foi então que ela o viu. Um homem de seus 40 e poucos anos, cabelos salpicados de sal e pimenta, terno de alfaiataria em tom grafite, sentado sozinho. Ele ergueu o olhar quando eles se aproximaram, seu olhar afiado, avaliador. Sua voz era aveludada, mas fria. Senhor Cardoso, o senhor está atrasado. Lucas riu nervosamente. Trânsito, Dr. Mourão. O senhor sabe como é. Dr. Mourão. O nome atingiu Manuela como um arrepio gelado. Vicente Mourão, magnata do mercado imobiliário, um homem cujo nome aparecia nas manchetes, ao lado de palavras como bilhões em projetos e laços obscuros. Os olhos de Vicente se voltaram para Manuela, suavizando ligeiramente. E esta deve ser sua esposa. Manuela engoliu em seco. Manuela. Vicente sorriu educadamente, deslizando uma pequena caixa de veludo pela mesa em direção a ela. Um sinal de boa fé. Ela franziu a testa. O que é isso? Abra. Lucas a incentivou. Dentro havia uma gargantilha de diamantes delicada, Cartier, brilhando sob a luz, o tipo de joia que valia mais do que o carro deles. O coração de Manuela disparou, batendo como um tambor na garganta. Eu não posso aceitar isso. A voz de Vicente era calma. A senhora já aceitou. O senhor Cardoso e eu temos um acordo. Manuela congelou. Acordo? O rosto de Lucas corou. Amor, escuta, não é o que parece.
Vicente interrompeu suavemente. Seu marido me deve 200 mil zars. Dívidas de jogo. Ofereci-lhe uma ficha limpa em troca de algo inestimável. A voz de Manuela falhou. Eu? Silêncio. Os olhos de Vicente suavizaram, quase arrependidos. Não há posse, Sra. Cardoso. Jantar, companhia, conversas. Nada mais, a menos que a senhora escolha o contrário. A respiração de Manuela engatou. As mãos tremeram ao empurrar a caixa de volta pela mesa. Eu não estou à venda. Lucas agarrou seu pulso. Manuela, por favor. Isso pode consertar tudo. Nosso bebê, nosso futuro. Ela se levantou abruptamente, sua cadeira arrastando no chão. As cabeças se viraram. Nosso bebê merece paz, não cafetões. Lucas sibilou. Não faça uma cena. As lágrimas embaçaram sua visão. A cena quem fez foi você. Ela agarrou a bolsa, virou-se para a saída e sentiu seu bebê chutar forte, como se seu coração estivesse lembrando-a por quem estava lutando. Lá fora, a chuva havia parado, mas o ar ainda cheirava a tempestade. Manuela encostou-se no parapeito, tremendo, o horizonte de luzes do Rio de Janeiro piscando sobre a água escura da Bahia. O celular dela vibrou. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Sinto muito, dizia. Você não merecia isso. Ele vai se arrepender, V.M. Ela apagou a mensagem, mas o coração batia mais alto do que o rio abaixo. Em algum lugar dentro do restaurante, Vicente Mourão observava pela janela, o maxilar cerrado. Pela primeira vez em anos, o homem que podia comprar qualquer coisa percebeu que havia algo que não podia, o perdão dela. E isso a tornava inestimável. Na manhã seguinte, Manuela acordou com o cheiro de uísque velho e culpa. Lucas estava apagado no sofá da cobertura alugada em Copacabana, a camisa meio aberta, os sapatos ainda calçados. Garrafas de cerveja vazias espalhavam-se pela mesa de centro. A TV piscava com um canal de esportes mudo. O estômago de Manuela se apertou. Ela tentou respirar devagar, para manter o bebê calmo. A cena da noite anterior se repetia como um pesadelo que ela não conseguia desligar. A caixa de veludo, a voz de Vicente Mourão, os olhos desesperados de Lucas. Ela se moveu silenciosamente para a cozinha, fez uma xícara de café fraco e sentou-se à mesa. Suas mãos tremeram ao abrir o iPhone. 3 chamadas perdidas de um número desconhecido. Uma mensagem de voz, a voz de um homem, grave e deliberada. Senhora Cardoso, isso é apenas negócio. Ninguém pretende machucá-la, mas aconselho que faça seu marido honrar seus acordos. Caso contrário, outra pessoa o fará. Ela a apagou instantaneamente. Sua garganta estava seca. Quando se virou, Lucas estava parado na porta, esfregando os olhos. Estava escutando minhas mensagens de novo? Manuela congelou. Aquela não era sua, era minha. Ele encolheu os ombros, evitando o olhar dela. Olha, a noite passada foi confusa. Eu não queria que soasse daquele jeito. Vicente só queria... O quê? O quê? Eu? Ela estalou. Você me trocou como se eu fosse parte da sua dívida. Você me vendeu por um jantar? Lucas deu um soco na bancada. Não é assim. Você acha que eu queria isso? Aqueles caras iam quebrar minhas pernas, Manuela. Você não entende que tipo de homens eles são. Ela pousou a xícara devagar. Então talvez você não devesse ter pedido dinheiro emprestado a eles. Ele se virou, murmurando. Você se acha tão perfeita. Você é apenas uma enfermeira. Você não sobreviveria um dia sem mim. Algo dentro dela rachou. Ela pegou o laptop dele da bancada, um MacBook Pro que ele se gabava de ter comprado de segunda mão, e o abriu. A tela piscou. Não toque nisso, Lucas disse bruscamente, aproximando-se. Mas ela já tinha visto uma pasta intitulada Acordo de Consultoria. Ela clicou.
Seu estômago revirou. Um PDF preencheu a tela, com sua assinatura. Seu nome, seu endereço, seu status médico, tudo perfeitamente digitado sob um cabeçalho. Arranjo de companhia pessoal. Ela rolou para baixo. Uma linha dizia: taxa do intermediário, $200.000. Prazo do contrato, 3 meses. Seu coração parou. Ela sussurrou: você falsificou minha assinatura. Lucas tentou pegar o laptop, mas ela o empurrou. Como você pôde? Sua voz quebrou como vidro. Ele parecia selvagem, encurralado. É só papelada. Não é real a menos que você apareça. Ninguém vai te machucar. Eu só precisava de tempo. Tempo para quê? Para dar à luz endividada? As mãos dela tremiam. Você não é um marido. Você é um corretor. Ela se virou, agarrando a barriga, tentando acalmar a respiração. Saia. Ele riu amargamente. E ir para onde? Você não consegue pagar o aluguel sem mim. Ela não respondeu. Apenas entrou no quarto e trancou a porta. Seu corpo estava pesado, o bebê chutando como se sentisse sua raiva. Manuela sentou-se no chão, encarando o reflexo no espelho. Cabelo bagunçado, olhos cansados, pele pálida de exaustão. Ela sussurrou para si mesma: você é mais forte do que isso. Você tem que ser. Então, ela abriu o gravador de voz do iPhone e pressionou gravar. Sua voz tremeu, mas se manteve firme. Meu nome é Manuela Cardoso. Se algo acontecer comigo ou com o meu bebê, meu marido, Lucas Cardoso, é o responsável. Há um homem chamado Vicente Mourão. Ele está envolvido. Esta gravação é minha prova. Ela salvou o arquivo e o enviou para a nuvem. Em seguida, mandou uma cópia para seu e-mail de trabalho e para seu primo, o delegado Danilo Bastos, com uma mensagem simples: por precaução. Lá fora, Lucas andava de um lado para o outro na sala, resmungando, o celular vibrando com números desconhecidos. Manuela olhou para o teto. Cada segundo era como vidro sob seus pés. Ela sabia que aquilo não era apenas um erro. Era uma transação. E transações têm recibos. Ela pegou o iPhone novamente e digitou uma única mensagem para o número desconhecido que havia ligado antes. Diga a Vicente Mourão que ele não comprou nada. Eu não sou negócio de ninguém. Ela desligou o telefone e sussurrou para o bebê: estamos de saída em breve. Mas em outra parte da cidade, Vicente Mourão ouviu a mesma mensagem de voz que Manuela havia apagado, seu próprio aviso, e murmurou para seu assistente: ela é mais corajosa do que eu pensava. Mantenha-a segura, silenciosamente. 3 dias se passaram antes que Manuela ouvisse de Vicente Mourão novamente. A mensagem chegou ao nascer do sol, curta e formal. Senhora Cardoso, gostaria de falar com a senhora em particular. Local público. Sem obrigação. Amanhã ao meio-dia no lounge do Hotel Copacabana Palace. Manuela encarou a tela, o café esfriando em suas mãos. Ela queria apagar, mas a curiosidade queimava como ácido. Por que um homem como ele, rico, temido, cercado de poder, se daria ao trabalho de procurá-la depois do que seu marido havia feito? Graziella, sua colega da ala de maternidade, tentou dissuadi-la. Manu, ele é perigoso. Homens assim não convidam. Eles armam armadilhas. Manuela balançou a cabeça. Eu não estou entrando em uma armadilha. Estou entrando na verdade. No dia seguinte, ela se vestiu com cuidado. Jeans, um suéter creme, cabelo preso em um coque solto. Nenhuma maquiagem exceto protetor labial. Ela queria parecer ela mesma, não alguém à venda. Quando chegou, o lobby do hotel brilhava sob lustres de cristal. O leve perfume Dior pairava no ar. Era outro mundo, quieto, polido, intocável. Ela avistou Vicente sentado em um canto, lendo algo em um tablet,
uma caneta Montblanc preta enfiada no bolso do paletó. Ele se levantou quando ela se aproximou, alto e composto, cada movimento medido. Senhora Cardoso, ele cumprimentou suavemente, oferecendo a mão. Manuela, ela corrigiu. Não estou aqui como propriedade de ninguém. Um leve sorriso tocou os lábios dele. Justo. Ela se sentou à sua frente, o coração batendo forte. Um garçom chegou com água com gás e 2 xícaras de expresso. Vicente gesticulou para que ela relaxasse, mas ela não o fez. Ele começou calmamente. Seu marido deve dinheiro a pessoas piores do que eu. Eu limpei essas dívidas para mantê-los longe da senhora. Os olhos dela se estreitaram. O senhor espera que eu o agradeça? Não, ele disse. Eu espero que a senhora entenda a diferença entre chantagem e proteção. Manuela inclinou-se para a frente. O senhor pagou 200 mil reais a ele. Para quê? O senhor acha que isso o torna algum tipo de salvador? Vicente a estudou em silêncio. Paguei porque ele estava prestes a vender seu nome para um homem que não aceita não como resposta. Eu queria impedir isso. Ela hesitou. Por quê? O maxilar dele se apertou. Porque eu sei o que é crescer com homens que acham que tudo, incluindo pessoas, tem um preço. Algo piscou em seus olhos, quase humano. Ele estendeu a mão e tirou a caixa Cartier do bolso. Eu não quero isso de volta porque vale dinheiro. Quero que desapareça porque representa a pior parte de um acordo que nunca deveria ter acontecido. Ele a deslizou pela mesa. Venda, doe, jogue no rio. Eu não me importo. Manuela encarou a caixa, mas não a tocou. O senhor acha que isso conserta as coisas? Vicente balançou a cabeça. Não, mas é um começo. Um silêncio pesado, mas não hostil, pairou entre eles. Então ele disse calmamente. As pessoas já me temeram, me bajularam, me traíram, mas nunca tive alguém que me olhasse nos olhos e me chamasse pelo que eu sou. Um comprador de almas. A senhora fez isso sem hesitar. Ela engoliu em seco. Talvez porque eu já perdi a minha, tentando salvar alguém que não merecia. Vicente desviou o olhar, os dedos apertando a xícara de expresso. A senhora não está quebrada, Manuela, apenas cansada de ser negociada. Ela quase riu. O senhor parece um terapeuta. Ele sorriu levemente. Talvez eu esteja tentando lembrar como ser humano. Por um momento, nenhum dos dois falou. Então, Manuela disse: Se o senhor realmente quer acertar as coisas, ajude-me a limpar meu nome. Os sites de fofoca estão espalhando mentiras. A amante de Lucas se certificou disso. Estão me pintando como uma enfermeira interesseira que perseguiu a carteira de um homem rico. Vicente assentiu uma vez. Considero feito. Meu advogado cuidará disso. Por que o senhor está fazendo isso? Ela perguntou suavemente. A resposta veio após uma longa pausa. Porque não quero que seu filho cresça pensando que todo homem é uma transação. Os olhos dela se encheram antes que pudesse impedir. Ela piscou rapidamente, sussurrando. O senhor não pode comprar redenção, Dr. Mourão. Ele recostou-se, a voz baixa. Não, mas talvez eu possa ganhá-la. Manuela se levantou para sair. Eu não sei o que o senhor quer de mim. Vicente olhou para cima, sua expressão indecifrável. Honestidade. Nada mais. Ela se virou, mas as palavras finais dele a seguiram como uma sombra. Lucas virá procurá-la em breve. Ele vai implorar, talvez ameaçar. Quando ele o fizer, ligue para mim. Não por ajuda, mas por opções. Manuela congelou, o coração acelerado. Ela não respondeu, apenas saiu para o ar frio do Rio de Janeiro, a cidade zumbindo ao seu redor. Ao alcançar a porta do carro, seu celular vibrou novamente. Uma nova mensagem do número de Vicente. Eu falei sério. Proteção, não compra. Ela encarou o texto por um longo momento,
antes de bloquear o telefone. Mas no fundo, ela sabia. Acabara de fazer um acordo com o diabo que talvez fosse sua única saída. No momento em que Manuela deixou o Copacabana Palace, a história já havia começado a se espalhar online. As manchetes eram impiedosas. Enfermeira grávida seduz magnata do Rio. Enquanto o marido se afoga em dívidas. A foto era um close granulado dela saindo do hotel, com a mão na barriga, parecendo exausta. Alguém a havia esperado do lado de fora, e Manuela não precisava adivinhar quem pagou pela câmera. Em um salão de beleza sofisticado na rua Oscar Freire, em São Paulo, Aline Muniz rolava a tela do celular com um sorriso satisfeito. Ela usava um roupão de seda, as unhas recém-pintadas de vermelho Dior. O cabeleireiro prendia seus cachos enquanto ela ajustava o ângulo do iPhone para uma selfie perfeita. Sua transmissão ao vivo já havia atingido 20.000 espectadores. Queridas, ela ronronou, vocês já notaram como algumas mulheres não conseguem desapegar? Mesmo quando um homem segue em frente, elas fazem de tudo para se manterem relevantes. Ela inclinou a cabeça, fingindo parecer compreensiva. É triste, de verdade, especialmente quando elas começam a perseguir homens poderosos por atenção. Os comentários explodiram. Emojis de coração, rostos risonhos, pessoas marcando páginas de fofoca. Aline levantou uma pequena sacola Tiffany para a câmera. Quando um homem te ama de verdade, ele não precisa comprar perdão. Ele compra o futuro. Ela piscou. Ninguém sabia a verdade. A pulseira na sacola havia sido paga com dinheiro de suborno de Vicente, canalizado através da taxa de intermediário de Lucas. Aline não se importava. Mentiras davam melhor conteúdo. Enquanto isso, Manuela sentou-se em sua minúscula cozinha, rolando os comentários cruéis, até que seu estômago se revirasse. Ela parece tão arrogante, interesseira. Aposto que o bebê nem é dele. Suas mãos tremiam tanto que ela deixou o telefone cair. Graziella apareceu depois do trabalho, carregando marmitas e preocupação. Manu, pare de ler esse lixo. Manuela esfregou as têmporas. Está em todo lugar, Grazi. Meus pacientes vão ver. Meu chefe, minha mãe. Graziella pousou a comida. Então revide. Conte o seu lado. Manuela deu uma risada amarga. Quem vai acreditar em mim? Uma enfermeira de Copacabana contra Aline Muniz, a rainha de relações públicas de São Paulo. Neste momento, seu celular vibrou. Uma solicitação de mensagem no Instagram. O nome dizia Marina Reis. Manuela hesitou, mas abriu. Olá, Manuela. Sou uma podcaster investigativa. Sua história não se encaixa, e isso significa que a verdade está faltando. Eu gostaria de ajudá-la a encontrá-la. Um café? Em um lugar público? Manuela encarou a mensagem. Ela não sabia se era uma armadilha ou uma tábua de salvação. Mas não podia mais se esconder. Na tarde seguinte, elas se encontraram em um café da Livraria Cultura, perto da Avenida Paulista. O cheiro quente de café e papel acalmou os nervos de Manuela. Marina parecia mais jovem do que o esperado. Coque bagunçado, jaqueta jeans, olhos aguçados de propósito. Não estou aqui para explorá-la, disse Marina, pousando o laptop. Eu quero a verdade. Aquele vídeo, o contrato, tudo, não se encaixa. Alguém está forçando uma narrativa. Manuela suspirou. Você quer dizer Aline Muniz? Marina assentiu. E talvez seu marido. Pela primeira vez, Manuela contou tudo a alguém. A assinatura falsificada, a dívida, a oferta de Vicente, até mesmo o encontro no hotel. Marina ouviu sem interromper, digitando anotações em seu MacBook Air. Quando Manuela terminou, sua garganta doía. Marina recostou-se. Você percebe o que é isso, certo? Padrão clássico de lavagem de dinheiro. Um contrato falso,
uma taxa de consultoria, uma distração de RP, para redirecionar a atenção de onde o dinheiro real está indo. Manuela piscou. Você acha que Lucas e Aline fazem parte de algo maior? Marina assentiu lentamente. E você é o bode expiatório perfeito. Grávida. Emocional. Fácil de incriminar. Manuela olhou para seu café. Eu só quero que isso pare. Marina entregou-lhe um cartão de visitas. Então vamos parar sendo espertas. Eu vou cavar. Você se mantém limpa. Não os confronte ainda. E Manuela, guarde cada mensagem, cada e-mail, cada recibo. Manuela guardou o cartão na carteira. Seu bebê chutou suavemente, como se a lembrasse porque não podia desistir. Naquela noite, enquanto se embalava em seu pequeno sofá, o barulho da cidade lá fora se desvaneceu no zumbido de seus pensamentos. Seu iPhone vibrou novamente. Outra mensagem de um número desconhecido. Pare de falar com as pessoas. Você não sabe com quem está lidando. Ela encarou o texto, o pulso acelerado. Então ela respondeu. Nem você. Ela apertou. Enviar antes que perdesse a coragem. Do outro lado da cidade, Aline sorriu para o telefone, tirando um print da resposta de Manuela. Perfeito. Ela sussurrou. Agora o mundo verá quem é a verdadeira vilã. Na manhã seguinte, a luz do sol invadia a pequena cobertura de Copacabana. Manuela sentou-se à mesa da cozinha com uma xícara de chá que não conseguia saborear, os olhos inchados por mais uma noite sem dormir. O barulho online não havia cessado. O stream de Aline havia viralizado. Repórteres estavam enviando e-mails para seu hospital. Alguém até ligou para sua mãe, em Florianópolis, perguntando se ela havia criado uma destruidora de lares. Graziela apareceu novamente, o rosto tenso de preocupação. Você não pode continuar vivendo assim, Emmy. Você precisa de um advogado. Manuela balançou a cabeça, olhando para as mãos trêmulas. Não posso pagar um. O nome de Lucas ainda está em tudo. O aluguel, o carro, até o plano de saúde. Graziela inclinou-se para a frente. Então você precisa de ajuda que seja gratuita. Há um escritório de assistência jurídica na PUC. Eles lidam com assinaturas falsificadas o tempo todo. Você tem provas, certo? Manuela assentiu lentamente. O contrato, os e-mails e a gravação de voz. Bom, traga-os. Deixe que pessoas com distintivos e inteligência cuidem disso. Mas no fundo, Manuela não confiava em ninguém que usasse um distintivo. Ela tinha visto muitas mulheres entrarem no sistema quebradas e saírem invisíveis. Quando Graziela saiu, Manuela sentou-se em silêncio. Ela pegou seu Kindle da bancada, um presente de um paciente que ela havia confortado durante um aborto espontâneo, e abriu. Mulheres que correm com os lobos. Seus olhos pousaram em uma linha destacada. Quando uma mulher se recusa a ser quebrada, o mundo a rotula como perigosa. Perigosa. Talvez fosse hora de ser isso. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Danilo, seu primo, o delegado que costumava lhe dar sorvete depois de boletins ruins. Fiquei sabendo da confusão. Você está bem? Manuela respondeu. Não, mas vou ficar. Preciso saber se Lucas está em apuros com alguém além de Mourão. A resposta veio rápida. Sim, corre a boca que ele deve dinheiro a um cara chamado Russo. Pior que Mourão. Você precisa ficar longe dele. Tranque suas portas. Estou indo aí esta noite. Ela suspirou, agarrando a beira da mesa. Ok, ela sussurrou. Ok. Mas quando Danilo chegou naquela noite, ele não estava sozinho. Estacionado do outro lado da rua, estava um elegante Mercedes preto, o motorista de Vicente ao volante. O peito de Manuela se apertou. Danilo também notou. Quem é aquele? Ela hesitou. Proteção. Não pedi por ela. Danilo franziu a testa. A proteção de Mourão sempre tem um preço, Manu.
Eu sei, ela disse baixinho, mas pelo menos esta está viva. Lá dentro, Danilo revisou o contrato falsificado no MacBook Pro dela. O maxilar dele se apertou a cada rolagem. Isso é grave. Lucas copiou sua assinatura de seus documentos de hipoteca. Se você registrar uma queixa, ele está ferrado. Manuela olhou para a tela, a raiva se transformando lentamente em resolução. Então eu vou registrar, mas quero que ele me veja fazendo isso. Danilo olhou para cima bruscamente. Por quê? Porque ele precisa saber que eu parei de ter medo. Mais tarde naquela noite, sozinha novamente, Manuela abriu uma gaveta e encontrou a caixa Cartier. Ela brilhou na luz fraca, um símbolo de tudo que ela havia perdido e o que ainda poderia recuperar. Ela pegou um rolo de fita crepe, escreveu a palavra prova nela e selou a caixa. Não era muito, mas era controle. Lá fora, um trovão rolou à distância. Ela apagou as luzes, puxou um cobertor sobre o colo e sentiu seu bebê se mover. Me desculpa, ela sussurrou. Seu pai esqueceu quem nós somos. Mas eu não vou. O apartamento parecia pequeno demais para seus pensamentos, frágil demais para seu futuro. Seu telefone acendeu mais uma vez, o nome de Marina piscando na tela. Tenho algo. Os pagamentos de Aline rastreados até uma empresa de fachada no nome de Russo, a mesma ligada à dívida de Lucas. Não é aleatório, é organizado. Os dedos de Manuela ficaram frios. Ela respondeu. Envie tudo. Marina respondeu. Já enviei, mas cuidado, você está no meio da operação de acobertamento deles. Manuela fechou os olhos. Todo o medo que ela tentou enterrar estava ressurgindo. Ela sussurrou no silêncio. Se eles acham que eu vou quebrar, eles ainda não me conhecem. Lá fora, o motor do Mercedes ligou, e por um momento Manuela se perguntou se Vicente era seu escudo ou seu próximo erro. A chuva martelou as janelas naquela noite como um aviso. Manuela estava sentada no sofá, a papelada espalhada pela mesa de centro, seu rascunho de depoimento, prints de tela e cópias impressas de cada mensagem de Lucas e Aline. O bebê se mexia em sua barriga, inquieto, como se sentisse a tempestade lá fora e dentro de seu coração. Lucas não voltava para casa há 3 dias. Ela havia bloqueado o número dele após sua última mensagem de voz, um discurso bêbado sobre a traição dela, seguido pela promessa de que ela se arrependeria de tê-lo feito parecer fraco. Ainda assim, ela pulava toda vez que a porta de um carro batia lá fora. Por volta da meia-noite, houve uma batida na porta. Não uma batida, uma exigência. Manuela, abra. Seu pulso disparou. Ela congelou, debatendo se deveria ligar para Danilo, mas antes que pudesse decidir, a fechadura estremeceu. A voz de Lucas, arrastada, atravessou a madeira. Não me faça fazer isso, hein? Ela respirou fundo, destrancou a corrente e abriu a porta o suficiente para encará-lo. Os olhos dele estavam injetados, suas roupas ensopadas pela chuva. Ele cheirava a uísque e colônia barata. Você não deveria estar aqui, ela disse baixinho. Você está bêbado. Eu sou seu marido, ele retrucou, forçando a entrada. Ou você se esqueceu disso enquanto tomava lattes com seu namorado rico? Ela recuou. Vicente não é meu namorado. Ah, claro, ele zombou. Ele é seu patrocinador? Como está funcionando? Jantares chiques? Joias de grife? Acho que ser uma vagabunda paga melhor do que ser enfermeira. A mão de Manuela tremeu, mas sua voz estava firme. Cuidado com a boca. Você fez isso, Lucas. Você me vendeu como propriedade, e agora está bravo porque o negócio desmoronou. A expressão dele se contorceu. Você não entende. Aqueles homens, Russo, Mourão, eles não perdoam dívidas. Eu fiz o que tinha que fazer por nós. Por nós?
Ela gritou. Você falsificou meu nome. Você trocou minha dignidade pelo seu vício em jogos. Não há mais nós. Ele se aproximou, o rosto a centímetros do dela. Você acha que é melhor do que eu agora? Você acha que esse bebê te dá poder? Manuela deu um passo para trás, mas o tapete escorregou sob seus pés. Lucas estendeu a mão. Tarde demais. Ela bateu forte no chão, o cotovelo rachando contra a madeira. A dor explodiu em seu abdômen. Por um momento, o mundo girou. Ela não conseguia respirar. O rosto de Lucas empalideceu. Manuela, eu não queria. Ela ofegou, agarrando a barriga. Chame uma ambulância. Ele congelou. Está tudo bem, você está bem. Chame eles, ela gritou. Ele tateou o telefone, as mãos trêmulas. As sirenes vieram mais rápido do que sua consciência se desvanecia. No hospital, luzes fluorescentes zumbiam no alto. O quarto cheirava a antisséptico e medo. Graciela estava ao lado de sua cama, segurando sua mão. Uma enfermeira ajustou o monitor fetal. Bipes constantes, misericordiosos e fortes. O bebê está bem, disse o médico. A senhora teve sorte. Descanse, hidrate-se, evite estresse. Evitar estresse, como se isso fosse possível. Os olhos de Graziela marejaram. O que aconteceu? Manuela olhou para o teto. Ele me empurrou. Eu escorreguei. A voz de Graziela endureceu. Isso não é um acidente. Antes que Manuela pudesse responder, a porta se abriu. Vicente estava lá em um casaco escuro, a chuva ainda pingando de seus ombros. Ele não se aproximou, não falou até que a enfermeira saísse. Eu soube, ele disse suavemente. Ele está na delegacia. Estão decidindo se o prendem em flagrante. A garganta de Manuela se apertou. O senhor enviou alguém. Vicente não negou. A senhora e seu bebê estão sob proteção agora. Ela balançou a cabeça. Eu não quero proteção. Eu quero paz. Ele a estudou por um longo momento. A paz vem depois do controle. Eu não sou seu problema, ela sussurrou. Ele se moveu para mais perto, os olhos escuros. Não é, mas é minha responsabilidade até que isso termine. Seu pulso disparou. O senhor não pode consertar isso com dinheiro ou seguranças, Vicente. Ele assentiu. Então me diga como. Ela desviou o olhar. Torne a verdade pública. Tudo. Lucas, Aline, Russo, o contrato falsificado. Se eles não puderem se esconder, não poderão me machucar. Ele franziu a testa. Isso é perigoso. Silêncio também é. Seus olhos se encontraram. Duas pessoas em lados opostos do poder, percebendo que queriam a mesma coisa: liberdade. Vicente finalmente disse: então faremos do seu jeito, mas eu estarei observando. Ao se virar para sair, a voz de Manuela o deteve. Não faça isso por mim. Faça porque homens como eles acham que mulheres são moeda de troca. Ele parou na porta. Então vamos à falência deles. Do lado de fora da janela do hospital, um relâmpago brilhou sobre o horizonte da cidade. Claro, breve e violento. Em algum lugar lá fora, a guerra acabara de ser declarada. Na manhã seguinte ao susto no hospital, Manuela acordou com o zumbido suave das máquinas e o bip rítmico do monitor cardíaco. Sua mão instintivamente encontrou sua barriga. O bebê chutou suavemente, como uma promessa. Graziela dormia na cadeira ao lado dela, um copo vazio do Starbucks equilibrado no joelho. Manuela virou a cabeça para a janela. Lá fora, a cidade estava viva. O tráfego fluindo pela Avenida Atlântica, pessoas andando rápido com guarda-chuvas, tudo seguindo em frente enquanto ela estava parada. Pela primeira vez, ela não se sentiu fraca. Sentiu-se brava, lúcida e pronta. Vicente havia deixado um bilhete na mesa de cabeceira. Você está segura. Não confie no silêncio. Ele esconde dentes. Quando estiver pronta, me ligue.
Naquela tarde ela ligou. No dia seguinte, um carro chegou. Um Mercedes classe S preto novamente, o mesmo tipo que antes simbolizava humilhação. Desta vez era proteção. O motorista de Vicente abriu a porta para ela, sem palavras, sem perguntas. Eles dirigiram até uma alta torre de vidro na Avenida Paulista. Lá dentro, pisos de mármore brilhavam sob luz suave. Homens de terno e mulheres de salto se moviam como um relógio, propositais e polidos. Manuela se sentiu deslocada em seu vestido de gestante e cardigã, mas Vicente a encontrou no elevador com um aceno que dizia: "Você pertence aqui agora." "Por que estou aqui?" ela perguntou ao entrarem em uma elegante sala de conferências com vista panorâmica de São Paulo. Vicente gesticulou em direção a uma mulher parada na extremidade da sala, Isabela Mourão, sua irmã. Elegante em um tailler azul marinho, cada movimento eficiente. "Por que vamos acabar com isso?" disse Vicente. Isabela estendeu a mão. "Senhora Cardoso, preparei um acordo para anular a dívida de seu marido, declarar suas ações fraudulentas e transferir a custódia de proteção para o seu nome. A senhora terá imunidade legal para qualquer coisa que ele falsificou." Manuela piscou. "A senhora pode fazer isso?" O sorriso de Isabela foi fraco. "Eu posso fazer acontecer, mas ele precisa assinar." O pulso de Manuela acelerou. Lucas não vai concordar. Ele nunca vai admitir o que fez. A voz de Vicente era baixa. "Então ele não sairá deste prédio como um homem livre." 1 hora depois, a porta se abriu. Lucas entrou vestindo um terno amassado, olhos vermelhos por falta de sono. Ele parecia menor, murcho. Ele olhou em volta da sala de reuniões, para as paredes de vidro, os móveis caros, o poder no ar, e zombou. "Você realmente subiu de nível, Manuela, trocando um dono por outro?" Manuela não estremeceu. "Não se trata mais de você, Lucas. Assine os papéis." Ele pegou a caneta Montblanc na mesa, girando-a entre os dedos. "O que eu ganho com isso?" "Liberdade", disse Vicente. Lucas riu amargamente. "Liberdade? O senhor quer dizer o seu tipo de liberdade? Aquele que vem com amarras e taxas de juros?" A paciência de Isabela se esgotou. "Senhor Cardoso, ou o senhor assina este acordo de rescisão, ou registraremos acusações criminais de fraude, falsificação e coerção. O senhor passará anos explicando a um juiz por que vendeu sua esposa grávida." O sorriso de Lucas vacilou. Seu olhar voou para Manuela. "Você realmente faria isso comigo?" A voz dela estava calma, mas fria. "Você já fez isso consigo mesmo." Ele hesitou, então rabiscou seu nome na última página. Sua mão tremeu ligeiramente, mas a assinatura estava clara. Ele jogou a caneta de lado. "Pronto. Você está feliz agora?" Vicente estendeu a mão pela mesa, pegou os papéis e os entregou a Isabela sem desviar o olhar de Lucas. "Você acabou de entregar seu último pedaço de controle. Parabéns." Lucas se levantou, apontando para Manuela. "Você acha que isso a torna uma heroína? Você é apenas o projeto dele agora." Manuela se ergueu lentamente, a voz baixa, mas aguda. "Não, Lucas. Eu sou meu próprio projeto e finalmente terminei de deixar que homens me construam apenas para me quebrar." Ele bufou, aproximando-se. Mas o segurança de Vicente avançou. Um aviso silencioso. Lucas recuou, fuzilando-os com o olhar. "Você vai se arrepender disso." "Não", disse Manuela, recolhendo seus documentos. "Pela primeira vez eu não vou." Ela se virou para o elevador, seu reflexo capturado nas paredes de vidro. Cansada, sim, mas inquebrável. Atrás dela, a voz de Lucas desapareceu, enquanto a segurança o escoltava para fora. Vicente falou suavemente. "Você lidou com isso melhor do que a maioria das pessoas nesta sala jamais conseguiria."
Manuela suspirou. Não foi força, foi sobrevivência. Isabela lhe entregou uma pasta. Este é o seu futuro. Mantenha-o trancado. Mantenha-o seguro. Manuela a pegou, apertando-a contra o peito. E agora? Vicente olhou pela janela, seu reflexo sombreado contra o horizonte. Agora expomos o resto deles. Mas primeiro, descanse. Ao entrar no elevador, seu coração batia, não de medo, mas de propósito. Imperceptível para ela, uma câmera de celular escondida no bolso de Lucas estava gravando tudo. Em poucas horas, essa filmagem vazaria e distorceria a verdade mais uma vez. O vídeo atingiu a internet ao nascer do sol. Abria com Manuela em pé na sala de reuniões de vidro, Vicente ao lado dela. A voz de Lucas gritando ao fundo. Alguém havia cortado os contratos e editado o áudio para parecer um acordo secreto entre uma esposa grávida e um bilionário. A legenda dizia: Manuela Cardoso, de enfermeira a negociadora, como vender sua alma e ainda sorrir. Em uma hora, viralizou. Manuela viu primeiro em seu telefone enquanto preparava o café da manhã. O bebê chutou como se sentisse sua tensão. Ela rolou os comentários até que seus olhos ardessem. Interesseira. Ela planejou tudo. Manipulação clássica. Cada palavra a atingia mais fundo. Graziella chegou com mantimentos, sua expressão sombria. Não olhe para esse lixo, ela alertou. Está em todo lugar, Manuela sussurrou. Não consigo parar. Graziella pegou o telefone. Marina acabou de me ligar. Ela diz que os metadados do vídeo foram editados. Os carimbos de data e hora não correspondem. É uma armação. Manuela afundou no sofá. Aline, ela disse categoricamente. Tem que ser ela. Graziella assentiu. Quem mais? Do outro lado da cidade, Aline Muniz bebia champanhe em seu apartamento na Oscar Freire, seu reflexo cintilando na parede de janelas. O vídeo passava silenciosamente em seu iPad, enquanto mensagens de tabloides inundavam sua caixa de entrada. Ofertas de entrevistas, colaborações de marca, convites para eventos. Seu sorriso era perfeito, praticado. Deixa a enfermeirinha chorar, ela murmurou para si mesma. Eu a avisei para não brincar no meu mundo. Mas, mesmo enquanto dizia isso, seu telefone vibrou com uma mensagem de um número que ela não reconheceu. Você foi longe demais, Aline. O acordo era para distrair, não para destruir. Russo está observando. A satisfação de Aline sumiu. Ela jogou o telefone de lado e serviu mais champanhe. Ele não ousaria, ela sussurrou. Mas sua mão tremeu. Enquanto isso, Marina invadiu o escritório de Vicente, laptop em mãos. Ela adulterou a filmagem, ela disse, a voz aguda. Rastreei o upload através de uma VPN que se liga a uma agência de RP de propriedade de Aline Muniz. Vicente franziu a testa, parado perto da janela com vista para o jardim botânico. Então ela acabou de assinar sua própria sentença. Marina balançou a cabeça. Não é tão simples. A internet não espera pela verdade. Ela quer sangue. E agora, Manuela é quem está sangrando. Vicente virou-se para seu assistente. Prepare o carro. Vamos tirá-la daqui. Naquela noite, o mesmo Mercedes preto parou em frente ao apartamento de Manuela. Vicente saiu, guarda-chuva na mão, seu terno escuro contra a chuva. Arrume uma bolsa, ele disse simplesmente. Eu não estou fugindo, disse Manuela. Isso não é fugir, ele respondeu. É sobreviver até que a tempestade passe. Ela hesitou, depois assentiu. Graziella ajudou a reunir o essencial. Algumas roupas, suprimentos para o bebê, a caixa Cartier selada com a etiqueta prova. Elas dirigiram pela cidade em silêncio, gotas de chuva riscando os vidros como vidro quebrado.
Quando chegaram à Zona Sul, o carro virou para uma garagem privada, levando a uma torre de apartamentos de luxo. Lá dentro, a suíte era impecável. Paredes brancas, bancadas de mármore, janelas do chão ao teto, emoldurando o horizonte. Tudo cheirava a linho limpo e dinheiro. Manuela pousou a bolsa devagar, sentindo-se pequena contra todo aquele vazio. Não sou eu, ela disse baixinho. Vicente encontrou seus olhos. Não, mas é seguro. Ele lhe entregou um telefone. Novo número. Use-o apenas para entrar em contato comigo, Isabela ou Marina. Manuela assentiu. E Lucas? Ele está foragido, disse Vicente. Mas os homens de Russo estão procurando por ele. E se o encontrarem, Aline é a próxima. Manuela suspirou. Então eu sou a isca agora? O maxilar de Vicente se apertou. Você é uma testemunha. Não é a mesma coisa. Ela olhou pela janela para as luzes da cidade. Parece a mesma coisa. Mais tarde naquela noite, ela se sentou sozinha no sofá, encarando seu reflexo no vidro. Atrás dela, o horizonte pulsava com neon e barulho. Seu telefone vibrou novamente. Marina, desta vez. Publiquei a filmagem real. As pessoas estão começando a questionar a narrativa. Aline está perdendo seguidores rapidamente. Os ombros de Manuela caíram de alívio. Mas a próxima mensagem eliminou essa sensação. Lucas está desaparecido. O carro dele foi encontrado abandonado na Tijuca. Nenhum sinal dele. Seu sangue gelou. Ela respondeu. Ele não virá atrás de mim. Não agora. Antes que pudesse enviar, uma sombra se moveu do lado de fora da janela. Apenas um flash. Talvez um reflexo. Mas o suficiente para fazê-la congelar. Ela sussurrou para si mesma. São apenas as luzes da cidade. Mas, no fundo, ela sabia melhor. Porque em algum lugar lá fora, alguém havia decidido que, se não pudessem controlar Manuela Cardoso, eles a apagariam. O apartamento estava silencioso, exceto pela chuva batendo no vidro. Manuela não dormia há quase 2 dias. Cada rangido no corredor fazia seus nervos saltarem. Ela estava sentada no sofá, a barriga redonda sob o moletom. Seu laptop aberto na última atualização de Marina. O vídeo estava finalmente perdendo força. As mentiras de Aline se desvendando sob o peso das provas. Mas a paz ainda parecia uma língua estrangeira. A campainha tocou. Sua respiração falhou. Sou eu, disse uma voz no hall. Vicente. Manuela abriu a porta alguns centímetros, o suficiente para vê-lo parado ali em um casaco cinza, úmido da chuva. Ele segurava uma sacola de supermercado e outra coisa. Um livro de capa mole debaixo do braço. Eu não te liguei, ela disse cautelosamente. Eu sei, ele respondeu, seu tom mais suave do que o normal. Mas você não está comendo, a Graziella me disse. Ele entrou, colocando a sacola na bancada. Sopa, pão, nada chique. Manuela olhou para o livro. E isso? Ele hesitou antes de estendê-lo. Hábitos atômicos. Me ajudou uma vez. Achei que pudesse te ajudar também. Ela pegou, os dedos roçando os dele por apenas um segundo. O senhor lê livros de autoajuda? Ele sorriu levemente. Até demônios precisam de manuais de instrução. Por um momento, nenhum dos dois falou. A cidade zumbia abaixo deles, luzes de trânsito refletindo nas paredes de vidro. Manuela finalmente disse: Por que o senhor está realmente aqui, Vicente? Ele se apoiou na bancada, cruzando os braços, porque Lucas se foi. E quando homens como Russo não conseguem encontrar o que lhes é devido, eles vão atrás do que resta. Você. Ela suspirou, um tremor em seu peito. Então eu sou a isca de novo? Não, ele disse com firmeza. Você é a linha que eles não cruzarão, porque se o fizerem, eles lidarão comigo.
Manuela balançou a cabeça. Isso não é proteção. Isso é guerra. O olhar de Vicente não vacilou. Então lutamos de forma inteligente. Ela o estudou por um longo momento. O homem à sua frente não era o monstro que os tabloides descreviam. Seu poder não era barulhento. Era quieto, constante, perigoso apenas quando provocado. Mas por trás de seu tom controlado, ela sentiu outra coisa. Culpa. O senhor já se arrependeu? Ela perguntou suavemente. Arrependeu-se do quê? De se tornar o homem que todos temem. Ele olhou pela janela. Todos os dias. Mas o medo mantém a ordem. E a ordem mantém as pessoas vivas. Ela se aproximou. E a felicidade? Ele deu uma risada seca. Isso nunca fez parte do contrato. A mão de Manuela deslizou para a barriga. Eu costumava pensar que amar era salvar alguém. Lucas precisava ser salvo. Achei que, se amasse o suficiente, ele mudaria. Os olhos de Vicente encontraram os dela. Você não pode curar alguém que gosta da dor. Algo em sua voz rachou, quase imperceptível, mas real. Ela viu então o que ninguém mais via. Um homem que construiu um império no controle porque não conseguia controlar o próprio coração. Por que o senhor está me contando isso? Ela perguntou. Ele exalou lentamente. Porque eu não quero mais ser o homem que comprou sua miséria. Manuela engoliu o nó na garganta. O senhor não me comprou, Vicente. Lucas tentou vender algo que nunca foi dele. Ele assentiu, silencioso por um momento. Então se virou para a porta. Você deveria comer e dormir. Vai precisar de força para o que está por vir. Espere, ela disse. O senhor não terminou o que veio dizer. Ele parou. Mão na maçaneta. Eu vim dizer que você não está mais sozinha. Quando ele saiu, a sala parecia mais pesada e mais leve ao mesmo tempo. Manuela pousou a sopa na mesa, abriu hábitos atômicos e encontrou um bilhete dobrado dentro da capa. Não era uma carta de amor, apenas uma linha escrita em caligrafia ousada. Você não é o que eles fizeram com você. Sua visão embaçou com as lágrimas. Ela as enxugou rapidamente e sussurrou. Obrigada. O bebê chutou. Um lembrete suave de que a vida ainda estava seguindo em frente. Mais tarde naquela noite, enquanto se preparava para dormir, seu telefone vibrou novamente. Uma mensagem de Marina. Atualização. A conta de Aline está congelada. A promotoria está montando um caso. Mas cuidado, a rede de Russo está desmoronando e homens desesperados fazem coisas estúpidas. Manuela colocou o telefone na mesa de cabeceira, o coração batendo forte. Ela olhou para seu reflexo na janela. Cansada. Sim, mas mais forte do que antes. Eu não estou assustada, ela disse em voz alta, como se desafiasse a noite a confrontá-la. Mas lá fora, em um carro preto parado do outro lado da rua, um homem de cabelo penteado para trás fez uma ligação. Ela ainda está no apartamento, ele disse. Ordens? A voz do outro lado respondeu friamente. Esperem pelo bebê. O tribunal cheirava a papel velho e tensão. Manuela estava sentada no banco de madeira do lado de fora do tribunal 3B. As mãos cruzadas sobre a barriga. Ela podia sentir seu bebê se movendo suavemente, como um batimento cardíaco lembrando-a de respirar. Graziela estava sentada ao lado dela, folheando o telefone nervosamente. Você não precisa fazer isso, ela sussurrou. Sim, eu preciso, disse Manuela. Se eu não lutar por mim mesma agora, eles continuarão fazendo isso com outra pessoa. Do outro lado do hall, Aline Muniz chegou, óculos escuros, cabelo impecável, a imagem da calma confiança. Atrás dela seguiam 2 agentes de RP e um advogado em um caro terno azul marinho. Os flashes dos fotógrafos, esperando nas portas do tribunal, seguiram cada movimento dela.
Manuela desviou o olhar, focando no chão de ladrilhos. Ela podia ouvir os sussurros. É ela, a enfermeira, a grávida. Ela é a razão pela qual Aline está perdendo patrocinadores. Vicente apareceu momentos depois, flanqueado por Isabela e Marina. Ele não deveria estar ali. A imprensa distorceria, mas veio mesmo assim. Você parece firme, ele disse suavemente. Estou aterrorizada, Manuela respondeu. Bom, ele disse, ajeitando os botões de punho. O medo a mantém perspicaz. Ela conseguiu um leve sorriso. Essa é a sua versão de conforto? É o melhor que tenho, ele admitiu. Quando o escrivão finalmente chamou o caso, Manuela seguiu seu advogado para dentro. O tribunal estava frio, estéril, com a luz refletindo em painéis de vidro e microfones. A juíza, uma mulher na casa dos 50 anos com um rosto calmo e ilegível, olhou para eles do banco. Caso número 4, anunciou o oficial de justiça. Muniz versus Cardoso. O advogado de Aline começou com uma voz suave. Meritíssima, minha cliente busca uma ordem de restrição imediata contra a senhora Manuela Cardoso, que repetidamente a difamou e assediou através de declarações online e vazamentos para a mídia. O estômago de Manuela revirou. Mentiras novamente, perfeitamente ensaiadas. Então foi a vez de sua advogada. Isabela deu um passo à frente, calma como sempre. Meritíssima, este não é um caso de assédio, é uma desvinculação. Minha cliente tem sido alvo de uma campanha projetada para destruir sua credibilidade depois que ela expôs um contrato fraudulento orquestrado por seu marido e pela senhora Muniz. Temos evidências em vídeo, carimbos de data e hora e declarações juramentadas. A juíza levantou uma sobrancelha. Mostre-me. Isabela assentiu para Marina, que conectou seu MacBook ao projetor. A sala escureceu quando a filmagem começou. A confissão de Lucas na sala de reuniões, os documentos falsificados, a assinatura de Aline nos pagamentos de RP. O áudio era nítido, condenatório. Aline se mexeu na cadeira, seu sorriso confiante vacilando. Seu advogado objetou, mas a juíza o silenciou com um aceno. Senhora Muniz, disse a juíza, a senhora se importaria de explicar por que sua empresa recebeu pagamentos de uma conta de fachada pertencente ao senhor Russo, a mesma conta ligada às dívidas do senhor Cardoso? Aline gaguejou. Eu não tenho conhecimento. Basta, disse a juíza, a voz firme. Estou rejeitando sua petição. E senhora Muniz, considere isto um aviso. Se mais alguma acusação falsa aparecer em seu nome, a senhora será autuada por desacato ao tribunal. Manuela não se moveu, nem sequer sorriu. O alívio era muito frágil para tocar. Ao saírem do tribunal, o hall irrompeu em barulho. Repórteres gritando perguntas, câmeras piscando. Manuela, você manipulou o bilionário? Vicente Mourão é o pai do seu bebê? Vicente se colocou entre ela e o caos, a voz baixa, mas imponente. Mostrem algum respeito. Ela está carregando uma criança. A multidão se acalmou, assustada com o tom dele. Pela primeira vez, os tabloides capturaram uma imagem diferente. Não escândalo, mas algo próximo de proteção. Lá fora, a chuva havia recomeçado, suave e constante. Manuela estava nos degraus do tribunal. O céu cinzento refletia nas poças ao seu redor. Isabela entregou-lhe um guarda-chuva. Você conseguiu, ela disse simplesmente. Manuela balançou a cabeça. Ainda não. Aline atacará novamente. Ela não perde em silêncio. Vicente se virou para ela, os olhos firmes. Então ficamos mais barulhentos. Pedirei à minha equipe de RP para divulgar a história real. Suas palavras, sua verdade. Não, disse Manuela, surpreendendo a si mesma. Se eu for contar, será eu. Minha voz, meu tempo.
Ele a estudou por um momento, depois assentiu. Justo, mas você venceu hoje. Não se esqueça disso. Manuela olhou para as nuvens. Vencer não parece como eu pensei que seria. A expressão de Vicente suavizou. Isso porque este não é o fim. É apenas o momento em que você deixou de ser a vítima. Ela se virou para ele, os olhos marejados. E começou a ser quem? Ele sorriu levemente. Quem você sempre deveria ter sido. Ao abrir a porta do carro para ela, ela viu seu reflexo na janela. Uma mulher cansada, machucada, mas em pé. À distância, do outro lado da rua, um carro preto estava parado mais uma vez. A mesma voz de antes sussurrou em um telefone. A juíza a protegeu hoje. Da próxima vez, ela não terá essa sorte. A noite após a vitória no tribunal deveria ter parecido paz. Mas não pareceu. A cidade estava muito barulhenta, muito viva, e Manuela não conseguia silenciar a sensação de que algo estava se movendo sob a superfície. Algo inacabado. Ela estava sentada à mesa de jantar no apartamento de Vicente, o batimento cardíaco do bebê ecoando fracamente através do pequeno aparelho Doppler que Graziella havia trazido. Era um som que a lembrava porque continuava lutando, mas naquela noite também a lembrava de quanto ela ainda não sabia. Vicente entrou da varanda, o paletó pendurado no braço. Você deveria dormir, ele disse suavemente. Não consigo, ela respondeu, fechando a pasta de documentos do tribunal. Algo não se encaixa. Aline e Lucas, eles não são espertos o suficiente para construir aquela empresa de fachada. Outra pessoa está por trás disso. A testa de Vicente se enrugou. Você acha que é russo? Manuela assentiu. E talvez mais do que ele. Dinheiro assim não desaparece. É movido, limpo, escondido. Ele se sentou à sua frente, os olhos penetrantes. Você parece uma detetive. Ela deu um leve sorriso. Não, apenas uma mulher que está cansada de ser enganada. Vicente hesitou, então enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um pendrive. Meu contador me deu isso mais cedo. São todas as transações ligadas às propriedades sob a ala de desenvolvimento da minha empresa. Se Russo estiver usando uma das minhas contas, estará aqui. Manuela piscou. O senhor está me dando suas finanças? Ele assentiu. Transparência. Você pediu a verdade. Vamos encontrá-la juntos. Uma hora depois, Marina se juntou a eles via videochamada, o rosto brilhando na tela do laptop. Ela parecia elétrica, energizada. Tudo bem, ela disse, estalando os dedos. Vamos ver o que os ricos escondem do leão. Os arquivos se abriram linha por linha. Investimentos, transferências de propriedade, pagamentos offshore. A expressão de Vicente ficou mais sombria a cada rolagem. Então Manuela viu uma única entrada listada como estratégia de consultoria e mídia. Valor: 200 unidades. Favorecido: Muniz Criações LLC. Sua voz tremeu. Essa é a empresa de Aline. Vicente se inclinou. Data? 2 dias antes de Lucas assinar o contrato falsificado, disse Manuela baixinho. É o mesmo valor que ele devia a Russo. Os olhos de Marina se arregalaram. Então Russo pagou Aline através da conta de fachada de Vicente usando Lucas como ponte. Manuela não era o produto. Ela era a cobertura. Vicente se levantou abruptamente, andando até a janela. Seu reflexo tremeluziu contra o horizonte. Ele usou minha empresa para movimentar dinheiro sujo, ele disse. Sua voz baixa, perigosa. Ele me fez parte disso. Manuela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele enquadrou o senhor também. Marina digitou furiosamente. Posso rastrear as entidades offshore de Russo. Se eu ligar os pontos, podemos provar que Aline e Lucas eram peões em um esquema de lavagem de dinheiro. Vicente se virou.
Quanto tempo levará? Talvez 24 horas, mas você precisará manter Manuela segura. Se Russo descobrir que estamos investigando, ele cortará suas perdas e suas testemunhas. Manuela olhou para eles. Então eu sou a isca de novo. A voz de Vicente suavizou. Não, você é a prova que sobrevive. Ela olhou para ele, reconhecendo aquele toque de proteção novamente. O tipo que parecia reconfortante e sufocante ao mesmo tempo. Eu não quero apenas sobreviver, Vicente. Eu quero vencer. Ele se aproximou, encontrando seu olhar. Então vencemos de forma inteligente, quieta, sem mais caos. Marina interrompeu. Na verdade, acho que o caos está vindo até você, quer queira ou não. Ambos olharam para ela. Marina virou a tela, mostrando um tópico de mensagem que ela havia interceptado de um contato dentro do círculo de Russo. Dizia: tirem a enfermeira antes que ela fale. Mourão não arriscará uma guerra. O coração de Manuela disparou. Me tirar? O que isso significa? Vicente não hesitou. Significa que nos realocamos hoje à noite. Ele pegou o telefone, dando ordens em uma voz tão calma que a assustou. Em minutos, a segurança apareceu na porta. Homens de terno escuro, fones de ouvido brilhando fracamente. Manuela reuniu suas coisas. Documentos, laptop, o ursinho de pelúcia que havia comprado para o bebê. Ela não perguntou para onde estavam indo. Ela não precisava. Quando as portas do elevador se fecharam, Vicente tocou seu ombro. Assim que Marina provar a conexão, eu derrubarei Russo sozinho. Manuela encontrou seus olhos. E o que acontece depois disso? Sua expressão suavizou. Depois disso, você anda livre, sem mais dívidas, sem mais medo. Ela suspirou, apoiando-se no vidro frio do elevador. E o senhor? Ele sorriu levemente. Talvez eu aprenda a parar de consertar o que eu quebro. As portas se abriram para a garagem subterrânea. Mas no momento em que caminhavam em direção ao carro que esperava, um homem em um casaco escuro emergiu das sombras, pistola em punho, olhos frios. Vicente se moveu mais rápido do que o pensamento, empurrando Manuela para trás dele. A arma clicou, e por uma fração de segundo, o mundo inteiro prendeu a respiração. A arma nunca disparou. Um carro cantou pneus na garagem, faróis cegando, e o atirador fugiu para as sombras. Em segundos, os homens de Vicente cercaram Manuela, empurrando-a para o banco de trás do Mercedes. Seu coração batia tão alto que ela mal conseguia ouvir Vicente gritando ordens. Enquanto o carro acelerava para fora do Rio de Janeiro, ela se virou para ele, tremendo. Era um homem de Russo? O maxilar de Vicente se apertou. Sim, ele está ficando sem paciência. Manuela agarrou a barriga. Então por que estamos fugindo? Devemos expô-lo agora. Vicente olhou para ela, sua voz firme, mas fria. Porque eu quero que ele mostre o rosto primeiro. Assim que ele sair para a luz, eu terminarei com isso. Eles dirigiram em silêncio pela noite, deixando para trás as luzes da cidade pela escuridão tranquila do litoral paulista. Ao amanhecer, o Mercedes parou em frente a uma vasta mansão com vista para o cinzento Atlântico. Angra dos Reis, Manuela murmurou. Vicente assentiu. A propriedade de verão da minha família é isolada e segura. Ela olhou para as ondas do oceano, inquietas e frias. Nada disso parece seguro. Lá dentro, Isabela esperava com café e arquivos. Ela não perdeu tempo com cumprimentos. Marina rastreou a trilha do dinheiro. Russo está usando a empresa de RP de Aline como um canal de lavagem. A próxima transferência acontece amanhã, durante um leilão de arte beneficente aqui no litoral. Podemos expor isso publicamente se controlarmos a sala. Manuela piscou. Um leilão? Isabela deslizou um convite brilhante. Gala Graça do Oceano, promovido pela Fundação Russo. Vicente sorriu de escárnio.
Lugar perfeito para uma queda. Marina se juntou a eles em uma ligação, sua voz nítida pelo alto-falante. Posso projetar os dados na tela do evento quando o leilão começar. Cada transação, cada contrato falsificado, cada transferência entre Aline, Lucas e Russo. Assim que a multidão vir, a imprensa o fará em pedaços. Manuela hesitou. E o que acontece com Aline? A expressão de Vicente endureceu. Ela escolheu o lado dela. Manuela engoliu em seco. Eu não a quero morta. Eu só quero a verdade. Vicente encontrou seus olhos. Algo não dito passou entre eles. Então faremos do seu jeito. Na noite da gala, a mansão brilhava como um palácio de vidro. Carros de luxo alinhavam-se na garagem circular. Bentleys, Rolls Royces, até um Lamborghini branco que parecia barulhento demais para a chuva. Os convidados chegavam envoltos em vestidos de grife, bebendo champanhe, sem saber que estavam entrando em uma emboscada de verdade. Manuela vestia um vestido preto simples, o cabelo preso, sua barriga visível, mas elegante. Ela sentiu o olhar de todos, curiosos, com pena, julgadores. Mas ela caminhou ereta. Vicente a escoltou pelo hall de mármore, a mão em suas costas, mas nunca possessiva. Lembre-se, ele murmurou. Assim que a projeção começar, recue. Deixe a verdade queimar sozinha. O salão estava cheio de risadas, copos tilintando e jazz suave. Aline chegou atrasada, radiante em cetim prateado, agarrada ao braço de Russo, um homem na casa dos 50, bronzeado, sorrindo como uma cobra. Quando Aline avistou Manuela do outro lado da sala, sua expressão vacilou por apenas um segundo. Showtime! Isabela sussurrou. As luzes diminuíram. O leiloeiro levantou o microfone. Senhoras e senhores, antes do nosso item final, uma breve apresentação de nossos patrocinadores. A tela gigante de LED piscou. Em vez de arte, fileiras de transações bancárias preencheram o display. Um silêncio caiu. Vicente se afastou, braços cruzados, observando o sorriso de Russo morrer. A voz de Marina veio pelos alto-falantes, pré-gravada. Por trás de cada doação está uma transação. Por trás de cada promessa, um preço. Hoje à noite, o mundo saberá quem paga pelo silêncio. A sala explodiu. Convidados sussurravam. Telefones se levantaram. Flashes dispararam. Russo xingou baixinho e se virou para Aline. O que você fez? Ela recuou. Eu não sabia que eles encontrariam. Manuela deu um passo à frente, a voz calma, mais clara. Você sabia. Você sempre soube. A segurança se moveu, mas Vicente levantou a mão. Ninguém sai até que a polícia chegue. Russo avançou para a saída, mas Danilo apareceu pela porta lateral, distintivo brilhando, arma em punho. O senhor não vai a lugar nenhum. Gritos percorreram a multidão enquanto os policiais invadiam. A maquiagem de Aline escorria por seu rosto. Você me arruinou, ela sussurrou. Manuela balançou a cabeça. Não, Aline, você fez isso consigo mesma. Russo foi algemado, gritando ameaças que agora não significavam nada. Câmeras piscaram. Repórteres gritaram. O caos floresceu. Vicente se virou para Manuela, a voz baixa em meio à tempestade. Acabou. Ela olhou para ele, os olhos firmes. Não, está apenas começando. E enquanto a polícia levava Russo embora, um único flash de uma câmera próxima capturou Manuela parada sob o lustre, grávida, inquebrável e finalmente livre de suas sombras. A imagem se espalharia por todas as manchetes na manhã seguinte, marcando a noite em que a mulher caçada se tornou a heroína. A gala havia terminado horas atrás, mas o eco do caos ainda pairava nos ouvidos de Manuela. Os flashes das câmeras, os gritos, a voz trêmula de Aline tentando se justificar.
Tudo se repetia em sua mente como uma tempestade que se recusava a se acalmar. A polícia havia levado Russo e seus homens. Os advogados de Vicente estavam lidando com as consequências. E, no entanto, Manuela não conseguia dormir. Ela estava sentada sozinha em uma pequena sala lateral da mansão, as mãos repousadas protetoramente sobre a barriga. O bebê se movia fracamente, uma pequena garantia de que a vida ainda pulsava dentro dela, apesar de tudo o que havia acontecido. Passos ecoaram pelo hall de mármore. Então, a porta se abriu. Lucas. Seu terno estava amassado, sua gravata havia sumido, seu rosto estava pegajoso de suor. Ele parecia mais magro, desesperado, seus olhos agitados como os de um animal caçado. Manuela congelou. Como você conseguiu passar pela segurança? Ele riu, um som quebrado. A segurança está ocupada tirando fotos com os policiais. Eu entrei sorrateiramente. A voz de Vicente veio de trás de Lucas, calma, mas afiada como vidro. Isso foi um erro. Lucas se virou, a voz subindo. Você arruinou minha vida. Você e seu dinheiro e seus ternos perfeitos. Você acha que pode tirar tudo de mim e sair impune? Vicente não estremeceu. Você tirou tudo de si mesmo. Manuela se levantou devagar. Lucas, por favor, pare. Acabou. Ele se virou para ela, o rosto se contorcendo. Acabou? Você acha que acabou para mim? Você me fez parecer um lixo na frente do país inteiro. Você acha que alguém vai me contratar depois disso? Você tirou minha vida, Manuela. Lágrimas ardiam em seus olhos, mas sua voz permaneceu calma. Não, Lucas, você a jogou fora. Eu implorei para você mudar. Eu implorei para você ser melhor. E tudo o que você fez foi vender pedaços de mim até não sobrar nada. Ele se aproximou, os olhos selvagens. Você sempre se achou melhor do que eu. Eu só queria sobreviver, ela sussurrou. Vicente deu um passo à frente, a voz baixa. Já chega! Saia! A mão de Lucas disparou, apontando para ele. Você acha que pode me dar ordens como um de seus cachorros? Você acha que ela te ama agora? Ela vai te usar como me usou. A mão de Manuela voou para o peito. Lucas, pare. Você precisa de ajuda. Ajuda. Ele riu amargamente. Eu preciso da minha vida de volta. Em um movimento repentino, ele avançou em direção a Vicente. Danilo, que estava de guarda do lado de fora, irrompeu na sala. Ele derrubou Lucas no chão, prendendo-o com o joelho. Saia de cima de mim! Lucas rugiu. Mas Danilo era mais forte. Em segundos, 2 policiais uniformizados correram e o algemaram. O senhor está preso por invasão e agressão, disse Danilo com firmeza. Lucas cuspiu no chão, olhando para Manuela. Você vai se arrepender disso. Você acha que essas pessoas se importam com você? Você é apenas um peão. As lágrimas de Manuela caíram livremente agora, mas não eram por ele. Eram pelos anos que ela havia desperdiçado, acreditando que o amor poderia curar alguém que não queria ser salvo. Vicente colocou a mão em seu ombro. Você está bem? Ela assentiu fracamente. Sim, só cansada. Danilo ajudou os policiais a escoltar Lucas para fora. A sala ficou em silêncio, exceto pela respiração desigual de Manuela. Vicente se agachou na frente dela, seu tom suave. Você não fez nada de errado. Não o deixe fazer você duvidar disso. Ela afundou na cadeira, tremendo. Eu não queria que terminasse assim. Vicente suspirou. Homens como ele nunca deixam que termine de outra forma. Manuela olhou para ele, seus olhos buscando seu rosto. O que acontece agora? Ele encontrou seu olhar. Agora garantimos que isso nunca aconteça com mais ninguém. Isabela está montando um fundo de vítimas em seu nome. Cada real que Russo lavou será transformado em algo bom. Ela piscou. Em meu nome.
Vicente sorriu levemente. Em homenagem a toda mulher a quem foi dito que era impotente. Manuela engoliu em seco, os dedos traçando a borda da cadeira. Eu não sei o que dizer. Diga que vai descansar, ele murmurou. Você mereceu isso. Ela conseguiu um pequeno sorriso. Vou tentar. Quando Vicente deixou a sala, Manuela olhou para o espelho na parede. Pela primeira vez, ela não viu uma vítima olhando para ela. Ela viu alguém em pé novamente. Lá fora, as sirenes da polícia desapareceram na distância. Lucas Cardoso se foi, mas no fundo do coração de Manuela, ela sabia que a verdadeira luta, a por sua própria paz, estava apenas começando. A mansão estava quieta agora. Os carros da polícia haviam sumido, as câmeras silenciadas, e os últimos convidados haviam fugido horas antes. Mas o sono se recusava a vir para Manuela. Ela estava na janela da suíte de hóspedes, olhando para as ondas do oceano quebrando nas rochas abaixo. O ar da noite cheirava a sal e chuva, denso e pesado, como se a própria terra estivesse expirando depois de prender a respiração por muito tempo. Seu corpo doía de exaustão, mas sua mente se recusava a descansar. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto de Lucas contorcido de raiva, o medo de Aline, os pulsos algemados de Russo. A justiça havia sido feita, sim, mas a justiça não apagava a dor. Ela se moveu para a penteadeira, onde uma pequena lâmpada lançava uma luz dourada sobre a sala. Seu reflexo parecia mais velho do que ela se lembrava. Olhos inchados, bochechas pálidas, cabelo em mechas soltas. Ela tocou a barriga suavemente. Nós conseguimos, ela sussurrou. De alguma forma nós conseguimos. Na cômoda estava a caixa Cartier, ainda selada com fita crepe. Ela não a havia aberto desde aquela primeira noite. Ela estendeu a mão agora, as pontas dos dedos traçando a borda áspera da fita. Depois parou. Algumas coisas não precisavam ser reabertas. Ela a colocou de lado e pegou um livro de bolso gasto em vez disso. Meditações de Marco Aurélio. Marina a havia presenteado, dizendo: Você vai gostar disso. Lembra que a paz é uma escolha, não um presente. Ela folheou para uma página aleatória. As palavras diziam: Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Manuela sorriu levemente. Poder sobre minha mente, ela murmurou. Vou tentar me lembrar disso. Houve uma batida suave na porta. Ela se virou, assustada. Vicente estava na porta, sem terno hoje, apenas um suéter cinza e olhos cansados. Eu não conseguia dormir, ele disse baixinho. Pensei em ver como você estava. Manuela gesticulou para a cadeira perto da janela. Entre. O oceano é boa companhia, mas não responde. Ele se sentou, o som das ondas preenchendo o silêncio entre eles. Depois de um longo momento, ele disse: Isabela protocolou a papelada para o fundo de vítimas. Levará seu nome. Eu não fiz isso por crédito, Manuela respondeu. Eu sei, disse Vicente. É por isso que é importante. Ela olhou para ele, estudando as leves linhas nos cantos dos olhos dele. O senhor alguma vez para de lutar? Ele suspirou. Só quando eu esqueço por quem estou lutando. Quem é esse, Vicente? Ele hesitou. Costumava ser eu. Agora, eu não sei. O sorriso de Manuela se curvou em um pequeno e triste arco. Isso soa honesto. Ele riu suavemente. Você faz a honestidade parecer redenção. Ela recostou-se na cadeira. Talvez seja. O relógio marcava a passagem da meia-noite. Em algum lugar na distância, o trovão trovejava. Vicente se levantou, caminhando em direção à porta. Você deveria descansar. Amanhã voltamos para a cidade. Voltamos para a vida real. Vida real, Manuela repetiu, a voz distante. Parece um sonho depois de tudo isso. Ele parou na porta, olhando para trás. Sonhos acabam,
Isto não precisa acabar. Ela olhou para baixo, os dedos repousando no livro em seu colo. Boa noite, Vicente. Boa noite, Manuela. Quando a porta se fechou, ela ficou sentada por um longo tempo, ouvindo o mar. O bebê se mexeu novamente, suave e vivo. Ela sussurrou. Estamos quase lá, querida. Finalmente, ela puxou uma pequena sacola do armário e começou a fazer as malas. Algumas roupas, seus registros médicos, o livro, a caixa Cartier, selada. Amanhã, ela deixaria a mansão para trás. As mentiras, a violência, os fantasmas. Lá fora, um relâmpago brilhou sobre o oceano, iluminando o horizonte como um aviso e uma promessa ao mesmo tempo. Manuela ficou na janela uma última vez, a mão sobre a barriga, respirando fundo. Em algum lugar na escuridão, uma leve ondulação de movimento brilhou na água. Apenas a luz de um barco, talvez, mas o suficiente para fazê-la sussurrar para o filho dentro dela. Não importa o que nos espera depois de amanhã, nós enfrentaremos isso juntas. As contrações começaram antes do amanhecer, agudas e profundas, despertando Manuela de um sono inquieto. A princípio, ela pensou que era apenas nervosismo, o eco de muitas noites sem dormir. Mas quando a segunda veio, mais forte, mais apertada, ela soube. O bebê estava pronto. Ela se sentou, agarrando a barriga, respirando através da dor. O oceano rugia do lado de fora da janela como aplausos e aviso ao mesmo tempo. Ok, querida, ela sussurrou, a voz trêmula. É hora. Ela pegou o telefone e ligou primeiro para Graziella. Está acontecendo, ela disse entre as respirações. A voz de Graziella despertou. Mantenha a calma. Estou ligando para o Vicente. Não se mova. Eu te encontro no hospital. 15 minutos depois, Vicente apareceu em sua porta, os olhos selvagens, o casaco meio fechado, o telefone ainda na mão. A que distância estão? Ele perguntou, sua calma habitual substituída por pânico. 5 minutos. Manuela ofegou. Talvez 4. Então vamos agora. A viagem de carro pareceu interminável. O mundo lá fora ainda estava meio adormecido, o amanhecer pintando o céu de rosa e cinza. Vicente continuava olhando para ela do banco do motorista, uma mão no volante, a outra cerrada. Respire, ele disse, a voz baixa, mas urgente. Apenas respire. Ela conseguiu uma risada forçada. O senhor parece as enfermeiras com quem trabalho. Ele sorriu fracamente. Você me treinou bem. Quando chegaram ao Hospital Geral de Copacabana, Graziella já estava esperando na entrada da emergência. Enfermeiras correram com uma cadeira de rodas, e em segundos, Manuela estava cercada por rostos familiares, vozes familiares, chamando seu nome. PA estável, 7 centímetros. Kit de parto. Ela está adiantada, mas firme. Eles a levaram para a sala de parto. As luzes estéreis pareciam muito brilhantes, o cheiro de desinfetante muito forte. Mas então Graziella estava lá, segurando sua mão, a apoiando em cada contração. Vicente estava perto da porta, sem ousar cruzar a linha invisível do espaço médico. Suas mãos estavam firmemente unidas nas costas, seu rosto pálido. Manuela se virou para ele entre os suspiros. O senhor não precisa ficar. Ele balançou a cabeça. Eu não vou sair. Horas se confundiram em um ritmo de dor e silêncio, força e descanso. Seu próprio batimento cardíaco batendo mais alto do que as máquinas. As enfermeiras a instruíam gentilmente. Graziella enxugava o suor de sua testa. O tempo se derreteu até que apenas uma verdade permaneceu. Este era o momento para o qual toda a sua vida havia sido direcionada. Quando a contração final veio, ela gritou, não de medo, mas em pura desobediência a tudo o que havia tentado quebrá-la. Então, de repente, a sala se encheu de um som tão pequeno e poderoso que apagou todo o resto. O primeiro choro de seu bebê.
O médico sorriu. É uma menina, Manuela soluçou, estendendo as mãos trêmulas. Eles colocaram